Bom dia, alunos do 7º ano. Eu sou a professora Daniele e eu vou mediar hoje a aula da professora Andreia. A videoaula de hoje, palavras vestem textos e isso significa... Vamos lá? A habilidade trabalhada na aula de hoje. Fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, a situação de produção e as características do gênero. O tema da aula, utilização da linguagem. E os objetivos da aula de hoje, compreender a língua como objeto de interação social, compreender a língua como um fenômeno que varia de acordo com os interlocutores e o contexto de produção, reconhecer a importância do uso consciente e reflexivo da norma padrão sobre a perspectiva de gêneros textuais. Agora é com você, professora Andreia. E aí, Belê? Pode pá, é nóis! Pode pá, é nóis. Pode pá. Vocês acharam estranho isso? Não, vocês estão no lugar certo, é aqui mesmo, fiquem por aqui. É aula de língua portuguesa, né? Acho que vocês pensaram aí que não estava combinando muito bem, né, com a nossa figura. Mas vamos lá, vamos aproveitar para fazer, então, um levantamento de conhecimentos. Certo, Dani? Certo. Vamos fazer algumas perguntinhas. A gente fecha o chat aí 2 minutinhos, fecha entre aspas, né? Abre o chat fica rodando e a gente fica esperando vocês responderem. O que você achou desse cumprimento? Cumprimento, hein? 2. Houve comunicação entre nós, os interlocutores? Nós, né? Você, eu, Dani. Você me entendeu? Como você esperava que eu o cumprimentasse? Você acha que o cumprimento foi adequado ou inadequado e por quê? Então pensem nessas questões. Vamos lá. Começando. E aí, conseguiram responder as questões? Vamos lá, Dani. Alguns responderam, então vamos lá. O que eles acharam do cumprimento? Muitos colocaram legal, normal, porque para eles é normal, né? Uhum. Informal. A Isabelle colocou inadequado porque está na área de trabalho. A área de trabalho parece até a tela do computador, né? Isso. Local de trabalho. Muito bem. Aí a segunda, houve comunicação entre nós? Eu acho que eles não conseguiram, mas olhando pelo chat geral, sim, eles entenderam, porque para eles é comum, enfim. Como você esperava que eu cumprimentasse? Tendo em vista a resposta de alguns, teve uns que colocaram assim, não esperava. Tá, ok. Né? Então, talvez eles não esperavam porque você é a professora, está na televisão, centro de língua, centro de mídias. Ok. E a última, você acha que o cumprimento foi adequado ou inadequado? Inadequado, alguns colocaram achou engraçado, estranho. Estranho, a Júlia colocou que achou engraçado. De fato, Júlia, é engraçado mesmo. As possíveis respostas, então, vocês, na verdade, vocês colocaram isso mesmo, estranho, duvidoso, diferente, curioso, intrigante, entre outros, né? A segunda questão, houve comunicação? Houve. Por isso que alguns, inclusive, acharam que isso era normal, né? Houve interação. E que, na verdade, foi o quê? Um cumprimento de bom dia, né? Vocês se cumprimentam assim, né? Como você esperava que eu cumprimentasse? Possivelmente, vocês diriam, bom dia, tudo bem? Que bom, estamos bem, né? Imagine, nós falamos, e aí, belê, pode pá, é nós. Que significou tudo isso, né? E o cumprimento foi adequado ou inadequado? Então, nós temos aqui a Isabelle, muito bem, Isabelle, que disse inadequado. A Isabelle tem toda a razão. Embora tenha havido comunicação entre nós, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E isso é para todas as situações de comunicação, né? Eu aqui ocupo um lugar social. Qual é o meu lugar social aqui? Você sabe muito bem disso, você está aqui para assistir uma aula de língua portuguesa. E você, logicamente, não vai esperar que a professora que esteja aqui fale com você tão informalmente. Pode ser que aconteça algumas vezes? Pode ser. Inclusive, é uma maneira de eu me aproximar de vocês. A gente cria uma identidade
se eu colocar essa e um questão. certo vínculo, né, Deia? Porque a gente Isso. vai estar em tantas aulas com vocês que, de certa forma, a gente acaba se aproximando. Mas a linguagem realmente não foi a mais usual também. Não foi, nem é a minha. Na verdade, não é a minha. Eu posso fazer Isso é importante. Alguém colocou aqui, não é a cara da professora. Sim. Pelo jeito, é estranho. Sim, exatamente, não combina. Então, vocês viram que isso não combina, ok? Muito bem. Inadequado. O cumprimento, então, foi inadequado. E por quê? Porque está, então, em desacordo com o contexto de produção. O contexto de produção é tudo o que está acontecendo. Isso aqui é uma aula de língua portuguesa, né? E, inclusive, pode comprometer o que eu esteja mediando de conhecimento para vocês, né? A nossa construção de conhecimento aqui, ela se dá na interação, então isso pode comprometer, né? Afinal de contas, toda essa parte de linguagem informal, vocês já trazem isso, vocês sabem estabelecer isso. E quando vocês vêm para a escola, vão para a escola, né? Ou estão agora assistindo aula, é porque vocês, na verdade, precisam se aperfeiçoar um pouquinho mais na norma padrão, né? É para isso mesmo. Então, eu preciso estar aqui para isso. Então, eu preciso saber como você se comunica para depois a gente começar a ajeitar tudo isso. E uma dica legal é até através da leitura, né, Andréia? A gente aperfeiçoa a nossa linguagem, a nossa forma de falar muito através da leitura. Muito importante a leitura. Muito importante a leitura. E a gente vai fazer o que agora? Uma leitura. A gente vai fazer uma leitura, exatamente. Vamos lá? E aí vocês comecem a prestar atenção agora nesses dois textos que nós vamos apresentar para vocês, certo? Você começa, Dani? Começo. Vamos Texto lá. 1, a carta. Deixa o texto para eles, né? Melhor, né? Na tela. A carta pero Vaz de Caminha. Senhor, posto que capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora, nesta navegação, achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Todavia, tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para amorforzentar, nem afear, aquilo não há de pôr, mais do que aquilo que vi e me pareceu. Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro. Nem lhe a vimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares, frescos e temperados, com os de entre Douro e Minho, porque nesse tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Beijo as mãos de vossa alteza, deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, pero Vaz de Caminhas. Bom, Dani, você percebe que é até difícil para a gente ler, né? Né? Tem até umas travas aí nas palavras, porque não é do nosso cotidiano, né? Então, o hábito da leitura, como eu acabei de mencionar, se nós lêssemos muitos textos assim, ficaria tranquilo, né, Andréia? Mas não é o nosso hábito. Não, está longe, né? Ainda bem, 1500, graças a Deus que está longe, né, gente, de nós. Nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha, então, com uma linguagem bastante formal, né? E apropriada para a época, né? Exatamente. E numa norma padrão, bem distante de nós, e em que isso implica, por exemplo, né? Isso vai implicar na compreensão do texto, claro que vai. Vocês devem estar dizendo aí, nossa, não entendi absolutamente nada. E com certeza não entenderam, né? Ou entenderam algumas coisas, entenderam por cima, porque já ouviram falar, mas não, se nós pegássemos parágrafo por parágrafo, vocês perceberiam que isso estaria difícil, né? E a carta vai falar do quê? Do achamento, né? Que é uma palavra também já ultrapassada, que seria o descobrimento do Brasil. Não vamos entrar no mérito, assim, se descobriu, se não descobriu,
enquanto a gente analisa texto, a gente precisa se distanciar de algumas coisas, né? Então, a gente está olhando o texto agora. Tá? Professor de história poderia entrar nesse mérito, né? Professor de história certamente tem um monte de coisas para contar para vocês a respeito disso. Outra palavra, aformosentar, né? Aformosentar. Embelezar, o afear, tornar feio, os próprios pronomes de tratamento que acontecem aí, né? O senhor, o vossa alteza, que deixa a coisa bem formal, né? E o pronome de tratamento, ele serve para isso também, né? Para você distanciar as pessoas, né? Você, dependendo da posição que você ocupa, você precisa, às vezes, ser chamado por uma questão, né, É social, né? Exatamente. Ou até, como é que a gente pode colocar? De patente, não é bem patente, mas é mais social em relação à sociedade mesmo. De posição que você ocupa, né? Isso. Algumas coisas são já pré-determinadas, inclusive, pela sociedade mesmo. Bom, tal pessoa tem de ser chamada assim por conta da posição que ocupa. Por exemplo, Andréia, a gente podia dar o exemplo, como você chama seus pais, né? Antigamente, a gente era senhor e senhora. Bença, né? Senhor, senhora. Hoje em dia, às vezes chamam só pelo pai, mãe, ou simplesmente pelo nome, não se referem a eles como senhor e senhora, e sim a você. Sim, né? Eu acho que eu infringi normas aí, porque eu chamo os meus pais de você, mas qualquer outra pessoa, não por conta da idade, mas ou por conta, sim, da hierarquia, eu chamo de senhor e senhora, né? Às vezes as pessoas acham até estranho, mas é uma questão da educação, embora eu não tenha seguido com isso com os meus pais, eles não exigiam isso, mas eles exigiam que, então, com qualquer outra pessoa, fosse o senhor, senhora. Mas, gente, a gente está falando... da informalidade também, Sim. né? Seu pai e sua mãe, tudo bem, você é informal, depende da família, de como é a cultura também, né, André? Sim, exatamente. Então, vamos lá. Passando agora para uma questão... Aliás, são 3 questõezinhas. Nós vamos deixar aberto o chat e vamos dar 2 minutinhos para as 3 questõezinhas, ok? Primeira, o texto que acabamos de ler é uma notícia, reportagem, carta ou entrevista. Segunda questão, quanto à estrutura, que características do texto justificam a resposta dada à questão anterior, que é a questão 1? E na terceira, para você, o que pode ter dificultado o entendimento do conteúdo desse texto?